mais confinados ou se a economia eventualmente terá que continuar aberta. Portanto, há aqui uma oportunidade no que toca à área comercial, principalmente no garantir mobilidade, software de colaboração. Temos a segunda, que é da infraestrutura com o Windows Server 2008, que são infraestruturas muito obsoletas, em que nós nos deparamos que 50% desta infraestrutura que tem já cerca de 100 anos, 100 anos, 10 anos, perdão, ainda está ativa e que, portanto, pode a qualquer momento falhar, e com todos os riscos que isso acarreta, é outra das oportunidades que nós vemos. E a última que eu tinha salientado foi a oportunidade do lado da educação. Não só melhorar a educação tal como nós a conhecemos com uma perspectiva mais tecnológica, mas também utilizar a tecnologia como um meio que nos permita dar continuidade à aprendizagem, independentemente do cenário que se avizinhará. Portanto, imaginemos que uma escola fecha, e isto já está a acontecer noutros países, ou uma determinada turma tem que voltar a casa, temos que nos servir, nos apoiar na tecnologia para garantir que esta continuidade e que o direito à educação não é então interrompido. Então, nos dias que correm, qual é que é o grande desafio? Temos aqui três pilares em que eu gostaria de tocar, então, relativamente à educação, e vou principalmente endereçar os dois primeiros. Um é a interface, portanto, um dispositivo que nos permita, ou que permita ao aluno, aceder ao mundo digital e adaptado às necessidades de cada estádio de aprendizagem. Portanto, um PC para a educação, um PC para 10, 11 anos, ou então inclusive para o primeiro ciclo, não é um PC que deve ter as mesmas características que um PC que vai, por exemplo, para o secundário. As necessidades vão ser diferentes. Por exemplo, não sei se estão a par ou não, mas há dispositivos, nomeadamente em ciclos, desenhados para ciclos mais jovens, que são à prova de líquidos, porque nunca se sabe quando é que uma criança vai derramar líquidos no próprio PC, que são muito mais robustos em termos de queda, cujas teclas são muito mais resistentes ao ponto de saírem ou não, porque sabemos que há muitas crianças que acabam por brincar e isso pode acontecer. Portanto, tem um design especificamente para aquilo que é a necessidade daquele aluno naquele estádio de aprendizagem. E a interface é um dos pontos que nós vamos abordar. Outro é o software, um que nos permita colaborar, ensinar, aprender e, de preferência, que nos comece a conduzir àquilo que é uma aprendizagem e uma assistência mais personalizada, porque cada aluno vai ter as suas necessidades, pode ser melhor numas determinadas disciplinas, mas também pode ter algumas dificuldades comparativamente a outros noutras. Portanto, tem que haver aqui uma atenção que seja diferenciada e não um molde que seja aplicável a todos. E no fim, claro, a conectividade. Portanto, na tecnologia, quase hoje em dia, o ar que respiramos, se não temos Wi-Fi, se não temos 4G, hoje em dia quase que podemos entrar em pânico. E no fundo é algo que é essencial, mas que eu não vou tocar em detalhe nesta sessão. É algo que está sobretudo pendente das telecomunicadoras que são tão importantes deste nosso ecossistema. Então, relativamente à interface, vou abordar um programa que nós temos que se chama o Shape the Future, para ajudar as instituições de ensino até o 12º ano a acederem a dispositivos com um preço mais acessível. E numa segunda fase, darei o esclarecimento da oferta e licenciamento de Microsoft 365 e Educação, que aí já estamos a tocar no tal segundo pilar de software. Então, o que é o programa Shape the Future? Neste programa, a Microsoft associou-se aos fabricantes de dispositivos para que mais estudantes tenham acesso à tecnologia. Como é que isto acontece? Ao apoiar com melhores preços
no sistema operativo que vai com os próprios dispositivos. E porquê é que isto surgiu? Surgiu com uma intuição também de democratizar um pouco mais o acesso à tecnologia no lado da educação. Aquilo que nós nos deparamos é que muitos dos negócios de educação eram negócios que tinham um financiamento público, portanto, ao tentar fazer chegar a tecnologia a mais classes sociais, e assim era muito sensível ao preço. Como podemos verificar neste diagrama de palavras, hum, eles acabam por aumentar estas palavras de acordo com aquilo que foi mais mencionado à resposta da pergunta, o que é que os clientes têm em conta quando adquirem um dispositivo. E neste caso, os clientes da educação, os agrupamentos de escolas, os ministérios de educação, acabou por ser o custo. Daí a Microsoft se ter associado estes produtores de dispositivos para tornar o preço do licenciamento do sistema operativo mais acessível. Tal como nós podemos ver naquele testemunho de um dos clientes, o hardware ocupa o primeiro lugar e, sendo dependentes de financiamento público, o preço é rei. Uma vez mais a salientar aquilo que eu tinha mencionado. Precisa, no entanto, corresponder às necessidades dos professores. Estes não têm que ser peritos em resolver problemas de dispositivos avariados. Também têm que responder a todas aquelas necessidades que são do dia a dia. Portanto, pode ser mais barato, mas se não funciona em conformidade, esse preço também não vai servir de nada. Acaba por ser então um programa de desconto para tornar os dispositivos mais acessíveis, este Shape the Future, a quem as instituições de ensino até ao 12º ano, portanto aqui as universidades não estão propriamente incluídas, apesar de haver outros programas, acredito, para esse tipo de escalão. E uma vez mais porquê? Porque o preço é rei perante o financiamento público. Foi daqui que saiu a necessidade de reduzir o preço da licença do sistema operativo para as instituições até ao 12º ano. E agora perguntam-me, bem, eu já sei, então no que toca à interface, aos dispositivos, que são aquilo que me vai ligar com as aplicações que os estudantes vão precisar, já sei o que é que este tipo de programa vai tornar estes dispositivos mais acessíveis. Mas como é que uma escola, uma instituição, pode saber se está elegível? Como é que pode ter acesso a este tipo de programa? A instituição pode verificar se é elegível no link que vocês encontram. De futuro, depois estes slides poderão ser partilhados, que é um link, se vocês pesquisarem Shape the Future, irão ver que conseguem então verificar se a instituição está ou não registada, e caso não seja, poderão contactar o representante de Microsoft ou o parceiro de proximidade com quem normalmente trabalham. Neste caso, os parceiros que estiverem a participar nesta call, se tiverem algum cliente de educação, eu aconselhava-os a que contactassem a pessoa que normalmente faz a ponte convosco no que toca a este tipo de motivos. Caso não o seja, não hesitem então em enviar-nos um e-mail, em contactar-nos ou enviar-nos uma mensagem para nós depois podermos seguir caso a caso, de acordo com as vossas necessidades. Além do representante de Microsoft ou depois de verificarem esta elegibilidade, podem igualmente contactar aquele endereço de e-mail que é responsável pelas cartas de elegibilidade do programa, que se chama LOE-Desk@Microsoft. No fundo, LOE é Carta de Elegibilidade, Letter of Eligibility. Este programa vai ter bastantes especificidades. No fundo, o tipo de desconto do sistema operativo ou de incentivo para tornar o dispositivo mais acessível vai depender não só das quantidades, mas também da configuração do dispositivo. Então, dependendo dos mercados, requisitos técnicos, volume, a licença e o respectivo preço podem variar.
como vocês podem ver, temos um sem número de, neste caso são 5, de diferentes preços e combinações que podem acabar por obter, mas a minha recomendação é de que no negócio educativo verifiquem as necessidades da instituição e eventual existência de uma carta de elegibilidade, que é o caso para Portugal. Existe uma carta de elegibilidade a nível nacional que dá o direito às escolas do ensino público, a todas as escolas do ensino público, as do ensino privado não tenho a certeza se estão abrangidas ou não, para poderem ter então estes dispositivos mais acessíveis, e depois de conseguirem ter a carta de elegibilidade junto das instituições de ensino, avaliarem junto dos fabricantes acerca do dispositivo mais adequado, porque depois cada um dos fabricantes poderá dar ou apresentar uma oferta distinta, de acordo com aquilo que eles acham que é mais adequado para aquele ciclo, para aquele tipo de volume de licenças, ou inclusive para o estoque que podem ter, dados os tempos atribulados que nós vivemos. Acabo por acrescentar então aqui uma árvore de apoio à decisão do dispositivo a validar junto dos fabricantes. Muitas vezes é o fabricante que vai acabar por fazer este juízo, mas é só para vocês terem uma noção então que esta carta, é preciso obter a carta de elegibilidade e, com base nessas características, naquilo que o cliente pode querer, verificar com o fabricante o que é que pode ser mais acessível, qual é que é a combinação que pode, já que o preço é rei, dar o preço mais conveniente, mas sem descurar naquilo que são as características que a instituição de ensino pretende, ou que o agrupamento ou o Ministério pretendem. Porque, no fundo, aquilo que nós queremos não é só fazer uma transação de hardware, tal como eu tinha dito, o software também vai ser bastante importante. O principal resultado de todo este processo será a melhoria dos resultados de ensino, porque se estivermos a fazer um investimento e isto não se traduzir numa melhoria dos resultados de ensino, então a metodologia terá que ser distinta. Uma vez mais, qual é que é o processo? O fabricante é confirmar com o fabricante se é necessária uma carta de elegibilidade ou não para o dispositivo. Há determinadas configurações para as quais não são, mas atualmente há uma carta de elegibilidade para todo Portugal, pelo que eu vos insistiria que o fizessem. Ao obter esta carta, a instituição de educação irá informar os parceiros de preferência, que acredito que sejam vocês, para obterem uma cotação junto dos fabricantes de dispositivos. Assim que apresentarem, o ideal será então acabar por ter uma solução que tenha dispositivos acessíveis, mas sem prescindir das características que os profissionais de educação e os alunos tanto preferem. Agora, isto aqui estamos a falar, no fundo, numa ótica de interface. Portanto, aquele que vai ser o esqueleto que nos vai contactar com as aplicações, que essas sim nos podem ajudar a interagir e colaborar melhor com os colegas enquanto estudantes, os nossos colegas da turma, com a professora, que a professora depois pode ver um a um o que é que nós estamos a fazer, pode inclusive dar-nos os trabalhos específicos para cada um de nós, e essas aplicações, ou muitas das aplicações que nos vão ajudar, estão naquilo que eu passarei agora a apresentar, um Microsoft 365. O que é importante salientar aqui é que Microsoft 365 para a educação é diferente de Microsoft 365 por si só. O de educação vai ter outras valências que o normal para empresas, para famílias, não terá. Valências essas que eu passarei a discriminar um pouco mais à frente. Mas aqui também se impõe, se calhar, a necessidade de esclarecer outra coisa, que é, nós ouvimos tanto Office 365 e Microsoft 365 e de repente mudou de nome,
No fundo, qual é que é a grande diferença? Além do Office 365 ser cada vez mais um nome que está a passar para, para trás, o Office 365 é a suite de produtividade e vocês conseguem encontrar na caixa à esquerda que tem todo o número de aplicações, e aqui temos o Office, o Exchange, ainda que tenha ali algumas componentes também de diretório ativo básico para a educação. Quando nós falamos em M365, já estamos a acrescentar outras coisas. O M365 dispõe de aplicações no desktop, portanto não são só online, ao passo que o Office 365 A1 é apenas online, e grátis, já agora, para se isto for realmente algo que vos pode ajudar nos negócios, o Office 365 A1 é grátis, mas apenas está disponível online. O A3, que é Microsoft 365, já compreende aplicações no desktop. O Intune, que é como que uma suite de produtos ou uma componente que nos permite gerir os dispositivos, implementar também configurações e gerir toda a segurança, o hardware, por exemplo, que tinham acabado de vender, e a isto ainda acresce o Minecraft, que é um jogo que possibilita aos estudantes adquirirem competências de ciências, tecnologias, engenharia e matemática. Acabamos por ter ainda o Microsoft 365 A5, que é um upgrade que inclui opções ainda mais avançadas de segurança e gestão. O Microsoft 365 é assim um pacote que acaba por incluir todas estas coisas, portanto, é uma solução. É uma solução que inclui, como eu tinha dito, o Office 365, onde vamos encontrar as aplicações que normalmente nós estamos familiarizados, não é? O Word, o Excel, o PowerPoint, mas também outras que vão ter diferenciadores. E isto temos, por exemplo, o Microsoft Teams, que vai ser diferenciador para o setor da educação. Aliás, há apenas 2 setores que têm uma diferenciação nos nossos produtos. É a educação e, mais recentemente, está a ser desenvolvida para a saúde uma adaptação de acordo com as necessidades específicas daquela indústria. Só para vos dar aqui umas ideias, então, do que é que podem ser estes diferenciadores do software de educação. Podem-se criar salas de aula colaborativas. Isto faz com que os alunos se envolvam melhor na aprendizagem, isto tudo online. Pode-se manter a organização da aula com cadernos de turma OneNote integrados, criar e partilhar facilmente conteúdos que ficam depois alojados naquela turma, à semelhança de um grupo de Teams. Mas o melhor, acredito, será personalizar a aprendizagem com aulas distintas e customizadas a cada aluno ou exercícios que podem ser entregues a cada um dos alunos mediante aquilo que se acha por parte do educador como os pontos a fortalecer. O que é que também podemos destacar do Teams? É um esforço para tentar incluir estudantes que tenham mais desafios na aprendizagem, e isto passa por características como legendas em direto, portanto, se não conseguirem compreender bem, podemos estar a falar de alunos com dificuldades auditivas, podemos estar inclusive a falar, pronto, se houver aqui diferentes idiomas, é claro que isso vai acabar por acontecer, mas estamos a falar principalmente aqui de alunos que possam ter dificuldades auditivas, estamos a falar do Immersive Reader, que tem a ver com, às vezes, dislexia ou então da compreensão dos conceitos, onde o aluno, ao passar o cursor pelo texto, além do texto ser bastante espaçado para lhe dar uma maior facilidade em compreender, ao passar o cursor por cima de cada uma das palavras vai ter uma ilustração. Não sei se vocês conseguem, por exemplo, ver
mas exatamente nessa ilustração temos aqui o found, o encontrar, com um, um bonequinho, não é? Uma pessoa, um cartoon, a encontrar, a encontrar um dos objetos. E então cada uma das palavras tem sempre uma ilustração bastante clara para que os alunos consigam ter uma maior aprendizagem. Portanto, estamos a falar do M365, tivemos a falar dos programas da suite de produtos onde está o Teams, que é diferenciador. E outra das coisas que nós tínhamos visto era a gestão dos dispositivos. A gestão a nível de controle e segurança, aprovisionamento, atualizações automáticas. Isso passa pelo Intune. Temos aqui um testemunho, permitiu-nos implementar rapidamente todas as aplicações e ferramentas, colocando tudo no lugar, inclusive aplicações, recursos. Portanto, o Intune para a educação é também mais especificado e onde tudo pode ser gerido. Mantém-se os dispositivos seguros, com encriptações, com a personalização, inclusive das aplicações que podem ser acedidas, aquelas que não podem ser acedidas. Temos o provisionamento moderno do Autopilot, onde em vez de ser um dispositivo um a um, consegue-se aprovisionar ou implementar múltiplos dispositivos em simultâneo, com determinado perfil, e podem-se inclusive criar perfis diferentes de acordo com os ciclos, por exemplo, ou então os dispositivos que são para os professores e os dispositivos que são para os alunos. Tudo com atualizações automatizadas e uma gestão simplificada. Este tipo de software acaba por vir muito de mão dada com aquela que é a tendência no licenciamento de Microsoft, que é uma tendência visivelmente a ir para a subscrição, aquilo que se chama subscription based, ou seja, com base numa subscrição. Toda a economia está a ir mais para esse lado. Eu acredito com convicção que isso só se venha a acentuar principalmente em momentos como este, onde é mais complicado, onde há um obstáculo maior quando temos que fazer um investimento à cabeça, não é? E a não ser que esse orçamento ainda esteja previsionado, apesar da incerteza que a Covid está a trazer, é muito mais acessível poder ter uma solução que seja paga à mensalidade. No fundo é como querermos comprar uma casa, não termos dinheiro para dar a entrada da casa, apesar disso ser o ideal, caso queiramos aquilo como propriedade, mas nós não temos que deixar de ter acesso a essa casa, podemos simplesmente arrendar e beneficiar de uma vida aí. É no fundo por aí que a Microsoft está a tentar optar, sempre ao atualizar e ao tornar mais escalável todo e qualquer entorno. Isto no fundo é aquilo que nós vamos ver com o Microsoft 365, que aqui está espelhado neste quadro, para vocês terem aqui uma ideia, no modelo Cloud Solution Provider, ou CSP, que não tem requisitos mínimos, é flexível na medida em que o pagamento pode ser fracionado mensalmente, podemos acrescentar ou subtrair sítios, por exemplo, alunos, imaginemos que há menos ou mais alunos que crescem, há uma nova turma, entraram. Estamos a falar principalmente até o 12º, mas se estivermos a falar nas faculdades, vimos que houve mais pessoas com mais vagas. Se eles tiveram Microsoft 365, então tem que haver um deployment de mais alunos. Isto traz este tipo de flexibilidade. Então, outros modelos, como os restantes, acabam por deixar de ser o foco, apesar de ainda estarem presentes. Estamos a falar de acordos como o Enterprise Agreement ou acordos de volume. Contudo, todos partilham, independentemente daquela que seja a escolha de licenciamento, porque cada caso é um caso, não é? Todos partilham algo inerente ao licenciamento educativo, que é o Student Benefit. Independentemente de como for adquirido o Microsoft 365, portanto, o software que vai permitir uma maior experiência educativa, este Student Benefit vai estar
presente. E o que é que isto acontece? Do mesmo modo que nós tínhamos um programa que é o Shape the Future para tornar o sistema operativo mais aliciante e assim reduzir o modelo, o preço total dos equipamentos. O Student Benefit é o que existe na parte de software, em que em vez de se licenciar os estudantes, licenciam-se os professores. E assim, o número de estudantes pode beneficiar de uma licença por professor licenciado. Tenho aqui o exemplo, é que 3 professores em Microsoft 365 proporcionam um Student Benefit até 120 alunos. Portanto, quando estamos a falar de Microsoft 365, cada professor vai ter direito a 40 licenças de estudante sem qualquer custo acrescido. Isto acaba por ser a chave naquilo que é não só uma oportunidade para modernizar e melhorar aqui a nossa educação em Portugal e também para os nossos parceiros poderem agarrar com algo que é mais atrativo também para as instituições. No fundo, com isto acabei de endereçar não só a parte da interface, mas também do software, e adivinha-se que a conectividade que continua também em conjugação com as telecomunicadoras através daqueles togglezinhos, à medida que tudo vá evoluindo, em alguns casos vai começar a estar embebida no próprio dispositivo, como nós temos, por exemplo, aqui os telemóveis e tem o seu cartão SIM com dados. Espero que a introdução e explicação vos tenha sido útil e que continuemos a colaborar para a democratização da educação com dispositivos mais acessíveis e soluções mais adequadas às necessidades de alunos e professores. Muito obrigado pelo vosso tempo e pela vossa atenção. Carlos, não sei se terás alguma questão no chat, se tens algum ponto. Temos 2 questões, uma é minha, outra é do Ricardo Santana. Vamos começar pela do Ricardo, que pergunta: existem legendas para PT, para português? Isso é uma boa pergunta. Em termos de Teams, eu não consigo precisar, eu terei que verificar, e Ricardo, eu após verificar posso responder-lhe essa pergunta. Sei que a nível do Office é para português do Brasil, por enquanto. Aquilo que nós temos vindo a experienciar, por exemplo, se eu agora vos quisesse estar a fazer aqui uma legendagem com o PowerPoint, a opção que eu teria seria português do Brasil. O Teams, eu sei que tem a opção de legendagem, mas muitas das vezes ainda não está tão desenvolvida como o PowerPoint. Mas eu vou procurar, e Carlos, Sim, eu assim posso que eu... acrescentar alguma coisa. Exatamente. Assim como resposta, eu depois posso colocar aqui, ou podemos responder. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Quando as legendas são em inglês, normalmente têm uma qualidade impressionante, em bom. E se quisermos depois legendas noutras línguas, esse pacote tem que ser contratualizado com quem nos vendeu o serviço. Portanto, ele não vem ativado, as legendas para outras línguas não vem ativado logo à partida. Tem que ser pedido por nós mesmos. Depois, tenho aqui uma outra pergunta. Onde é que ela está? Há 2 agradecimentos. O Reginaldo e o Silvério dizem muito bom e muito obrigado. E depois a pergunta é: como é que funciona exatamente a sala de aula colaborativa? A sala de aula acaba por ser um entorno, ou seja, é aquilo que o Teams acaba por representar, que é a exclusão ou a inclusão de todas as aplicações numa só interface. É ser o hub, não só para a nossa colaboração enquanto colaboradores de uma determinada empresa, mas neste caso também enquanto estudantes de uma determinada escola, onde aí nós é suposto termos todas as nossas disciplinas, conseguirmos interagir com os nossos colegas, termos as nossas pastas, as nossas aplicações e aceder a tudo sem que nós saiamos do Teams. Esse é o principal objetivo e daí funcionar como uma sala de aula colaborativa.
E depois, quando, vamos dizer, na aula seguinte, quando voltamos àquela disciplina, voltamos a esse mesmo espaço ou é um novo espaço para aquela E ela aula? pôs. Desculpe. Não, depois, no fundo, o espaço para cada uma das turmas continuará, no fundo, como uma equipa no Teams, Ok. continuará fixo. Ok, ficou claro para mim. Entretanto, o Sandro diz obrigado, Paulo. Não sei se temos mais questões ou não no chat. Se calhar vamos dar alguns segundos ou minutos para alguém fazer alguma intervenção. Se, entretanto, quiserem ligar a câmera ou o microfone para falarem diretamente com o Paulo, estão à vontade para fazê-lo. Alguém da Vorten agradece também. Obrigado. Obrigado nós pela participação. Muito obrigado. Acabamos por não tocar na oportunidade em termos de consumo, mas muito obrigado por estarem presentes. E pode ser algo também a interessar numa próxima sessão. Sim. O Ruben manda 2 smiles. E se calhar nós, se não houver mais perguntas, fazemos a nossa pausa da praxe para irmos beber os nossos cafés, descansar um bocadinho as costas das nossas cadeiras e voltamos daqui a pouco. Ivan, are you there? O Ivan não deve estar no computador neste momento, portanto, assim sendo, vamos fazer uma pausa. Hello, I'm here. Yes, I'm here. Hi, Ivan. I was wondering, do you want to add something? Do you want to start the pause for the next session? What do you prefer? No, I think yo creo que es el mejor momento. I think it's the best moment to make a pause for the next session for your session, in fact, the one for Windows 10 Pro and devices. Gracias, muito obrigado, Paulo, por la sesión de educación. Y bueno, voy a parar la grabación y vamos a esperar para la siguiente sesión. En Windows 10 Pro voy a volver a grabar la sesión para que la gente que no pueda estar en las formaciones en tiempo real puedan consultarlas bajo demanda en cualquier momento que ellos necesiten. Ok. Muchas gracias, Ivan. Muito obrigado, Carlos, e muito obrigado a todos aqueles que puderam estar presentes e espero que continuem então a desfrutar aqui das seguintes sessões. Obrigado, Paulo. Até já. Nesse caso, vemos daqui a 8 minutos, às 11, para a sessão sobre o Windows 10 Pro e Autopilot. Até já. Obrigado, com licença. Obrigado. Obrigado.